Olá, povo de Deus. Vamos continuar nossa leitura da Bíblia. Meu nome é Dalva. Nós estamos lendo o livro 2 Crônicas. Nós começamos desde Gênesis, né? Já estamos aqui no 2 Crônicas, capítulo 20. Vamos começar. Josafá derrota Moabe e Amon. Depois disso, os moabitas e os amonitas, com alguns dos meunitas, entraram em guerra contra Josafá. Então informaram a Josafá: um exército enorme vem contra ti de Edom, do outro lado do mar Morto. Já está em Hazazon Tamar, isto é, em Gedi. Alarmado, Josafá decidiu consultar o Senhor e proclamou um jejum em todo o reino de Judá. Reuniu-se, pois, o povo vindo de todas as cidades de Judá para buscar a ajuda do Senhor. Josafá levantou-se na Assembleia de Judá e de Jerusalém, no templo do Senhor, na frente do pátio novo, e orou: Senhor, Deus dos nossos antepassados, não és tu o Deus que está nos céus? Tu dominas sobre todos os reinos do mundo. Força e poder estão em tuas mãos, e ninguém pode opor-se a ti. Não és tu o nosso Deus que expulsaste os habitantes desta terra? Perante Israel, o teu povo, e a deste para sempre aos descendentes do teu amigo Abraão? Eles a têm habitado e nela construíram um santuário em honra ao teu nome, dizendo: se alguma desgraça nos atingir, seja o castigo da espada, seja a peste, seja a fome, nós nos colocaremos em tua presença diante deste templo, pois ele leva o teu nome, e clamaremos a ti em nossa angústia, e tu nos ouvirás e nos salvarás. Mas agora, aí estão amonitas, moabitas e habitantes dos montes de Seir, cujos territórios não permitiste que Israel invadisse quando vinha do Egito. Por isso os israelitas se desviaram deles e não os destruíram. Vê agora como estão nos retribuindo ao virem expulsar-nos da terra que nos deste por herança. Ó nosso Deus, não irás tu julgá-los? Pois não temos força para enfrentar esse exército imenso que vem nos atacar. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos se voltam para ti. Tá vendo, gente? A oração é assim. Falar com Deus é a necessidade do momento. O que está nos afligindo? Né? O que está nos atemorizando? Clamar a Deus mesmo, porque Ele responde. Todos os homens de Judá, com suas mulheres e seus filhos, até os de colo, estavam ali em pé, diante do Senhor. Então o Espírito do Senhor veio sobre Jaziel, filho de Zacarias, neto de Benaía, bisneto de Jeiel e trineto de Matanias, levita e descendente de Asaf, no meio da assembleia. Ele disse: escutem todos que vivem em Judá e em Jerusalém e o rei Josafá. Assim diz o Senhor a vocês: não tenham medo nem fiquem desanimados por causa desse exército enorme, pois a batalha não é de vocês, mas de Deus. Amanhã desçam contra eles. Eis que virão pela subida de Ziz, e vocês os encontrarão no fim do vale, em frente do deserto de Jeruel. Vocês não precisarão lutar nessa batalha. Tomem suas posições, permaneçam firmes e vejam o livramento que o Senhor dará, ó Judá, ó Jerusalém. Não tenham medo nem desanimem. Saiam para enfrentá-los amanhã e o Senhor estará com vocês. Josafá prostrou-se com o rosto em terra e todo o povo de Judá e de Jerusalém
prostrou-se em adoração perante o Senhor. Então os levitas, descendentes dos coatitas e dos coreitas, levantaram-se e louvaram o Senhor, o Deus de Israel, em alta voz. De madrugada partiram para o deserto de Tecoa. Quando estavam saindo, Josafá lhes disse: Escutem-me, Judá e povo de Jerusalém. Tenham fé no Senhor, o seu Deus, e vocês serão sustentados. Tenham fé nos profetas do Senhor e terão a vitória. Depois de consultar o povo, Josafá nomeou alguns nomes para cantarem ao Senhor e o louvarem pelo esplendor de sua santidade, indo à frente do exército cantando. Antes de eu continuar, eu quero falar uma coisa para vocês. Olha o poder do louvor. A Bíblia fala que Deus habita nos louvores. Por isso que nós, evangélicos, cristãos, crentes, praticantes, nós não cantamos música secular. Nós não cantamos e não ouvimos, porque não edifica ninguém. Né? Nem música romântica, nem música que tem as palavras bonitas. Se não for para Deus, não serve para a gente ouvir. Não serve para a gente aprender, não serve para a gente gostar. É coisa que a gente vai reeducando, vai se reeducando. Porque antes, a gente gostava dessas músicas, antes da gente converter. Mas agora a gente sabe que essas músicas não louvam a Deus. E tem uma grande influência nas músicas, um grande poder espiritual. Então, gente, é um ditado mais correto. Ou você louva a Deus, ou louva ao diabo. Então, se você está louvando a Deus, Deus faz proeza. No louvor, acontece tantos milagres. Tem pessoas que são curadas no louvor. Tem pessoas que são libertos. Depois eu vou continuar lendo, que vocês vão ver o que Deus fez no louvor. Na hora que o povo estava cantando. E eu quero lembrar a vocês também uma passagem no livro de Atos dos Apóstolos, que fala sobre Paulo e Silas. Se eu não me engano, é livro de Atos mesmo. Se eu estiver errado, vocês me perdoem. Paulo e Silas foram presos, estavam amarrados. Além de estar presos na cadeia, eles estavam presos com correntes, presos as mãos e os pés. E eles começaram a cantar, começaram a louvar o Senhor. Aí as cadeias, as correntes que estavam amarrando as mãos e os pés dele foram quebradas. E os alicerces daquelas cadeias começaram a tremer. E as portas foram abertas, as janelas, tudo foram aberto. E aí o carcereiro, quando ele viu que a cadeia estava aberta, ele ia suicidar. Ele falou assim, esse povo vai fugir, eu vou morrer, eu vou suicidar. Aí, quando ele pegou a faca contra ele, Paulo falou assim, não faça isso, porque todos nós aqui estamos. E aí ele levou Paulo e Silas para a casa dele, limparam as feridas dele, e depois falou com Paulo e Silas, o que eu faço? O que eu faço para ser salvo? Aí Paulo falou assim, crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e tua casa, ou seja, tu e tua família. Porque a promessa de Deus sempre estende a nossa família. Então, olha o poder do louvor. E hoje não é diferente. No louvor, Deus faz muitos milagres, Deus faz... No louvor, na oração, no jejum, em tudo Deus está se manifestando. Com a presença dEle, trazendo paz, trazendo cura, fazendo milagre na nossa vida para a glória de Deus. Então tem muita influência espiritual na música. Então, essas outras músicas esquisitas por aí, que se usam, né, no mundo, imagine quem estará presente lá, hein, nessas músicas, espiritualmente falando. Deus que não é, né? Esses funk da vida, essas músicas esquisitas. Meu Deus. Então nós tiramos do nosso
repertório essas músicas. Nós não gostamos, geralmente dos crentes fiéis e praticantes, não gostam de ouvir essas músicas e nem ouvir. Nem cantar, nem ouvir. Paramos, eu parei mesmo, graças a Deus. Os que eu tinha, CDs que eu tinha, eu quebrei. Não vale a pena. Então vamos continuar. Agora vocês vão ver o que Deus fez na hora da música, olha. Então Josafá designou essas pessoas. Depois de consultar o povo, Josafá nomeou alguns homens para cantarem ao Senhor e o louvarem pelo esplendor de sua santidade, indo à frente do exército cantando: Deem graças ao Senhor, pois o seu amor dura para sempre. Olha só, quando começaram, eles continuaram cantando, mas quando começaram a cantar e a entoar louvores, o Senhor preparou emboscadas contra os homens de Amon, de Moabe e dos montes de Seir, que estavam invadindo Judá, e eles foram derrotados. Os amonitas e os moabitas atacaram os dos montes de Seir para destruí-los e aniquilá-los. Presta atenção, gente. Depois de massacrarem os homens de Seir, destruíram-se uns aos outros. É a mão de Deus, né? Como é que pode se destruírem? Eles mataram os outros e depois se mataram. Tudo a parte inimiga, o povo inimigo. Depois de massacrarem os homens de Seir, destruíram-se uns aos outros. Quando os homens de Judá foram para o lugar de onde se avista o deserto e olharam para o imenso exército, viram somente cadáveres no chão. Ninguém havia escapado. Então Josafá e os seus soldados foram saquear os cadáveres e encontraram entre eles grande quantidade de equipamentos e de roupas e também objetos de valor. Passaram 3 dias saqueando, mas havia mais do que eram capazes de levar. No 4º dia, eles se reuniram no vale de Beraca, onde louvaram o Senhor. Por isso, até hoje, esse lugar é chamado Vale de Beraca. Depois, sob a liderança de Josafá, todos os homens de Judá e de Jerusalém voltaram alegres para Jerusalém, pois o Senhor os enchera de alegria, dando-lhes vitória sobre os seus inimigos. Entraram em Jerusalém e foram ao templo do Senhor, ao som de liras, harpas e cornetas. O louvor está sempre aí, né? Porque só o Senhor é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. O temor de Deus veio sobre todas as nações, quando souberam como o Senhor havia lutado contra os inimigos de Israel. E o reino de Josafá manteve-se em paz, pois o seu Deus lhe concedeu paz em todas as suas fronteiras. O final do reinado de Josafá. Assim Josafá reinou sobre Judá. Ele tinha 35 anos de idade quando se tornou rei e reinou 25 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Azuba, filha de Sili. Ele andou nos caminhos de Asa, seu pai, e não se desviou deles. Fez o que o Senhor aprova. Contudo, não acabou com os altares idólatras, e o povo ainda não havia firmado o coração no Deus dos seus antepassados. Eu não vou comentar muito sobre isso, porque eu quero acabar de ler mais um capítulo hoje. Eu já gravei 2 vídeos e tive que apagar. Não deu tempo. Mas idolatria sempre a gente está falando, então eu vou deixar agora sem comentar. Só repetindo, vocês mesmos prestem atenção. Contudo, não acabou com os altares idólatras, e o povo ainda não havia firmado o coração no Deus dos seus antepassados. Os demais acontecimentos do reinado de Josafá, do início ao fim, estão escritos nos relatos de Jeú, filho de Hanani, e foram incluídos nos registros históricos dos reis de Israel. Posteriormente, Josafá, rei de Judá, fez um tratado com Acasias, rei de Israel, que tinha vida ímpia. Também, errou. Essa vez ele não vigiou, errou. Fez um tratado com
com Acasias, rei de Israel, que tinha vida ímpia. Era um tratado para a construção de navios mercantes. Depois de serem construídos os navios em Ezion-Geber, Eliezer, filho de Dodava, de Maressa, profetizou contra Josafá, dizendo: por haver feito um tratado com Acasias, o Senhor destruirá o que você fez. Assim os navios naufragaram e não se pôde cumprir o tratado comercial. Continuando, capítulo 21. Josafá descansou com seus antepassados e foi sepultado junto deles na cidade de Davi. E seu filho Jeorão foi o seu sucessor. Os irmãos de Jeorão, filhos de Josafá, foram Azarias, Jeiel, Zacarias, Azarias, Micael e Cefatias. Todos eles foram filhos de Josafá, rei de Israel. Ele lhes deu muitos presentes de prata, de ouro e objetos de valor, bem como cidades fortificadas em Judá, mas o reino deu a Jeorão, porque este era seu filho mais velho. Antigamente, os filhos mais velhos, primogênito, tinha preferência. O reinado de Jeorão, rei de Judá. Logo Jeorão se fortaleceu no reino de seu pai e matou à espada todos os seus irmãos e alguns líderes de Israel. Ele já começou fazendo burrada, né? Matou os irmãos. Ele tinha 32 anos de idade quando começou a reinar e reinou 8 anos em Jerusalém. Andou nos caminhos dos reis de Israel, como a família de Acabe havia feito, pois se casou com uma filha de Acabe. E fez o que o Senhor reprova. Entretanto, por causa da aliança que havia feito com Davi, o Senhor não quis destruir a dinastia dele. Ele havia prometido manter para sempre um descendente de Davi no trono. Nos dias de Jeorão, os edomitas rebelaram-se contra o domínio de Judá, proclamando seu próprio rei. Por isso Jeorão foi combatê-los com seus líderes e com todos os seus carros de guerra. Os edomitas cercaram Jeorão e os chefes dos seus carros de guerra, mas ele os atacou de noite e rompeu o cerco inimigo. E até hoje Edom continua independente de Judá. Nessa mesma época, a cidade de Líbna também tornou-se independente, pois Jeorão havia abandonado o Senhor, o Deus dos seus antepassados. Ele até construiu altares idólatras nas colinas de Judá, levando o povo de Jerusalém a prostituir-se e Judá a desviar-se. Sempre quando fala em idolatria, está falando sobre prostituir-se. Quando a pessoa acompanha ídolos, está se prostituindo atrás de outros deuses. Quem diz isso é a Bíblia. Só um comentário pequeno que eu quero terminar esse capítulo. Repetindo. Ele até construiu altares idólatras nas colinas de Judá, levando o povo de Jerusalém a prostituir-se e Judá a desviar-se. Então Jeorão recebeu uma carta do profeta Elias que dizia: agora a mão de Deus vem sobre ele. O profeta Elias mandou uma carta para ele. Assim diz o Senhor, o Deus de Davi, seu antepassado: você não tem andado nos caminhos de seu pai Josafá, nem de Asa, rei de Judá, mas sim nos caminhos dos reis de Israel, levando Judá e o povo de Jerusalém a se prostituírem na idolatria como a família de Acabe. E ainda assassinou seus próprios irmãos, membros da família de seu pai, homens que eram melhores do que você. Por isso o Senhor vai ferir terrivelmente seu povo, seus filhos, suas mulheres e tudo que é seu. Você ficará muito doente, terá uma enfermidade no ventre que irá piorar até que saiam os seus intestinos. O Senhor despertou contra Jeorão a hostilidade dos filisteus e dos árabes que viviam perto dos etíopes. Eles atacaram o reino de Judá, invadiram-no
e levaram todos os bens que encontraram no palácio do rei, e também suas mulheres e seus filhos. Só ficou Acasias, o filho mais novo. Depois de tudo isso, o Senhor afligiu Jeorão com uma doença incurável nos intestinos. Algum tempo depois, ao fim do 2º ano, tanto se agravou a doença que os seus intestinos saíram, e ele morreu, sofrendo dores horríveis. Conforme a carta, que o profeta mandou para ele. Tudo aconteceu. Veio da boca de Deus. Seu povo não fez nenhuma fogueira em sua homenagem, como havia feito para os seus antepassados. Jeorão tinha 32 anos de idade quando começou a reinar e reinou 8 anos em Jerusalém. Morreu sem que ninguém o lamentasse e foi sepultado na cidade de Davi, mas não nos túmulos dos reis. Viu, gente? Ninguém lamentou a morte dele. Ruim demais. Matou até os irmãos dele. Imagina se o pai dele tivesse vivo, que tristeza. Nossa Deus, mas na Bíblia tem essas coisas, né? No Antigo Testamento, essas coisas esquisitas. O pessoal matava a família mesmo e sem dó nem piedade. Gente, mas não deu para comentar muito, que eu gravei 2 vídeos, tive que apagar, que não deu tempo de terminar os 2 capítulos. 20 e 21. Mas então, agora eu vou terminar pedindo a você que, se você ainda não inscreveu, se inscreva no canal. Se você ainda não é inscrito, dê o like, compartilhe, ative o sininho. E Deus que abençoe, fiquem com Deus, que você aprenda a palavra de Deus. É uma coisa que ninguém pode te tomar. Sabedoria é uma coisa que ninguém pode roubar da gente. Né? A gente lê a Bíblia, entende, Deus dá entendimento. Porque Deus se agrada disso. A gente lê a Bíblia e querer entender. Deus que abençoe, fiquem com Deus, até amanhã, se Deus quiser. E que a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês, com suas famílias.